Geometria descritiva, capítulo 7, estudo das curvas, professor Arthur. O estudo das curvas e o desenvolvimento das superfícies curvas possibilita aos arquitetos a criação de formas complexas e que são muito interessantes para a parte simbólica da arquitetura. As curvas amplamente divulgadas pelos arquitetos Oscar Niemeyer, Calatrava e Frank Lloyd e outros grandes mestres, eles criam uma arquitetura que tem um diferencial. As curvas, não somente o trabalho das curvas, mas a sua composição, proporção e interseções que elas fazem entre elas. Frank Gehry, também outro arquiteto que trabalhou muito bem com curvas, isso mostra uma arquitetura que passa a ter um simbolismo muito grande para a cidade. As superfícies curvas, a gente trabalha desenvolvendo a superfície, não o sólido que compreende essa superfície. Pois a gente desenvolve certas retas e linhas que, através delas, a gente consegue desenvolver as superfícies nos nossos planos de referência, que é o nosso caso, o nosso plano frontal, ou nossa vista superior, nosso plano horizontal. Então, para isso, a gente precisa traçar certas retas que são pertinentes aos sólidos, às superfícies, e através dessas retas pertinentes, a gente acaba desenvolvendo as superfícies. O cone, a gente tem uma diretriz, que é a circunferência da base dele, e nós temos uma geratriz, onde ela se apoia no vértice do cone e sobre a diretriz. E quando ela desenvolve uma revolução sobre a superfície, daí passa a ter a superfície que nós precisamos. No cilindro, ela tem duas diretrizes, uma base inferior e uma base superior, base inferior e base superior. A geratriz é paralela ao eixo e ela se apoia nas duas diretrizes e quando faz uma rotação, ela desenvolve essa superfície. Podemos ter diretrizes, no caso do cone, de menores tamanhos e no caso do cilindro, várias diretrizes que tem o mesmo raio, o mesmo diâmetro da circunferência que gerou das duas bases. A esfera, ela já tem uma geratriz, que é uma semicircunferência, e a diretriz é uma circunferência completa. Então, quando faz uma revolução completa, faz uma revolução 360 graus, acaba gerando a esfera. Alguns autores trabalham como uma circunferência a geratriz, mas ela faz uma semi-revolução para poder já gerar. É mais fácil compreendermos o nosso globo terrestre, onde a nossa geratriz é os nossos meridianos e a diretriz, o equador, ou nossos paralelos, e essa geratriz se apoia e desenvolve a revolução formando a esfera. O toro, ou donut, ela é uma rotação de uma circunferência, um círculo, como entendermos. Então tem uma circunferência geratriz, e quando o eixo da revolução não está compreendido nessa circunferência, ele se transforma nessa superfície. Então eu tenho a diretriz, uma circunferência em torno do eixo da revolução, e a geratriz é uma circunferência. Então ele faz essa superfície do todo. Hiperboloide de revolução. Semelhante ao nosso cilindro, nós temos duas diretrizes e tem uma diretriz menor. A reta que apoia nas três diretrizes, ela é oblíqua ao eixo do cilindro, vamos dizer assim, né? E aí ele passa a desenvolver uma rotação dessas retas oblíquas, elas fazem uma superfície dessa de hiperboloide. O nome hiperboloide da revolução, na realidade, é se dado não pela forma como foi gerado, e sim a hipérbole que ela desenvolve, e como se fizesse uma rotação dessa hipérbole, aí ela desenvolve essa superfície.
A paraboloide hiperbólica, eu tenho duas diretrizes que são retas reversas. E a geratriz ela se apoia nas duas diretrizes, porém ela mantém um paralelismo a um plano, e aí ele vai desenvolvendo essa superfície. Ela vai percorrendo sobre essa diretriz a mesma medida que vai percorrendo sobre aquela diretriz. E aí você transforma essa superfície curva, que seria uma paraboloide hiperbólica. Aqui nós podemos perceber um tetraedro formado. O tetraedro são duas retas reversas, duas arestas opostas são retas reversas. E aí tem esse trabalho de linhas que percorrem essa aresta e aquela aresta. E elas são todas paralelas a essa aresta primeira aqui. E aí nós temos essa superfície. As curvas, nós temos dois modelos de curvas, umas curvas planas e as curvas reversas. A curva plana, como o nome diz, ela só tem duas dimensões. Ela só faz uma... ela num plano só, ela contém todos os pontos. A curva reversa, ela já tem as três dimensões. Elas têm abscissa, afastamento e tem cota, que é a terceira dimensão. As superfícies helicoidais são formadas por curvas reversas. É considerada a superfície, pois uma helicoide ela é adimensional, ela não tem superfície. Mas quando você tem, no caso desse helicoide, que são duas, por exemplo, considerando aqui essas duas, você já tem uma superfície, ou no caso nas nossas rampas, eu tenho aqui várias curvas que elas fazem uma superfície. Você tem as helicoides formadas em base cônica, que os elos vão se diminuindo, em base cilíndrica, onde mantém o mesmo diâmetro, e a base esférica, que ela tem a base de uma esfera como sendo a sua superfície esférica. Aqui nós temos outros dois casos, uma helicoidal com centro fechado ou com centro aberto, como uma rampa das obras do Oscar Niemeyer, que ele tem o costume muito de fazer essas rampas helicoidais. Essa de baixo pode ser uma broca. Aqui nós temos o Museu de Guggenheim, de Frank Lloyd Wright, que ela é formada uma helicoidal. A ideia seria você vai ao último andar e vai descendo e percorrendo todas as obras expostas. E aqui é a visão dela da helicoidal externa. As curvas planas são interseções em superfícies curvas. No caso, o cone, ela faz cinco figuras notáveis. A primeira não é curva, mas é um triângulo isósceles, são retas. As outras são todas curvas, planas. Faço um plano de seção horizontal no cone, eu tenho várias circunferências. Se eu ponho um plano de seção vertical paralelo ao eixo, eu tenho a hipérbole. Se eu tenho oblíqua à base ou oblíqua ao eixo, eu tenho duas. Uma passando pelo tronco completo, eu tenho a elipse, ou se ela passa pela base, é uma parábola. No cilindro eu gero já quatro figuras notáveis. O retângulo, que não seria curva, mas é um polígono regular, polígono irregular, na realidade, né? Porém ele mantém paralelismos. Eu tenho retângulo, se eu faço uma superfície horizontal eu tenho várias circunferências. Se eu tenho oblíqua, ou a hipérbole ou a parábola. Se eu tenho um plano de seção vertical, semelhante ao que nós fizemos no cubo, mas que não passa pelo eixo, eu tenho outros retângulos desenvolvidos. Então são sempre retângulos ou as outras superfícies curvas. E a esfera, ela gera apenas circunferências. Aonde quer que eu faça um plano de seção,
ela vai formar sempre circunferências. E o restante que sobrou da circunferência seria uma calota. Então eu tenho sempre circunferências formadas, o diâmetro maior passando, circunferência maior passando pelo diâmetro, e outras várias circunferências sendo ou em qualquer outra parte da circunferência. O desenvolvimento das superfícies, a gente precisa das nossas retas pertinentes. São retas que são ou a geratriz, no caso aqui nós temos a geratriz em azul, ela aqui foi dividida em ângulos iguais de 30 graus. Então, cada 90 graus eu dividi em 3 partes iguais. Eu estou com 12 divisões essa circunferência. Então, quem olha na vista superior, o cone, ele tem as geratrizes indo ao vértice dele. E quando você pega essa geratriz que está na base e transfere para a vista frontal e une a parte central mais alta do cone, você tem as geratrizes na vista frontal ou na vista de perfil também desenvolvidas. No cilindro, as geratrizes são retas verticais, então elas têm projeção acumulada, mas eu tenho a divisão onde elas estão, a posição delas. E as minhas geratrizes eu consigo visualizar na vista frontal e na vista de perfil. E eu desenvolvi aqui as diretrizes em espaçamentos iguais. Então, se a gente for desenvolver alguma superfície, a gente utiliza o cruzamento dessas duas informações. A informação da geratriz com a informação da diretriz. No cilindro, no cone também, eu consigo visualizar que eu tenho espaçamentos iguais nas diretrizes. E aí eu pego cada pontinho desse e ponho aqui o tamanho menor de cada circunferência concêntrica dessa. A esfera, desenvolvimento da esfera, a gente tem a mesma coisa, agora dividimos em 15 graus cada ângulo. A gente pode até fazer uma simulação com o nosso globo terrestre, que cada 15 graus é um meridiano de hora, é um fuso horário. Então cada 15 graus é um fuso horário, e aí quando eu levei para cá, eu tenho minhas diretrizes, que eu tenho também a cada 15 graus eu estou com um paralelo, que seria nossa outra diretriz. Então cada 15 graus daqui, eu desenvolvi lá e desenvolvi essa daqui também, que é uma vista, ficou até semelhante, porque quando você gira, ele fica sempre na mesma situação. Mas eu também utilizei essas informações daqui para poder desenvolver todas as diretrizes. E quando você está desenvolvendo esses meridianos, desenvolveu aqui, ó, nesse central, ele veio aqui. O segundo, então foram desenvolvendo tanto as diretrizes como desenvolveu a posição que ele se encontra lá para fazer essas elipses que foram desenvolvidas. Desenvolvimento das curvas planas sobre superfícies curvas. Eu tenho um cone onde eu dividi a circunferência dele da base eu dividi em partes iguais em 30 graus, ou dividi em 12 partes. Trouxe as geratrizes para a vista frontal, e agora nós colocamos um plano de seção, um plano de topo. Aqui está um plano de topo em 30 graus. E aí eu fiz uma interseção entre as geratrizes com o plano de referência. Quando eu fiz essa interseção, eu já desenvolvo a vista superior desse plano de seção. Como se a gente retirasse a parte superior do cone, ele ficou um tronco de cone dessa forma. Essas aqui são as geratrizes que ficaram, e aqui seria a projeção da parte superior, como foi gerado essa figura.
No caso, quando eu tive já o plano de topo mais a geratriz, eu tenho um cruzamento de informações. Eu não precisei utilizar nossas diretrizes. Mas caso queira colocar a diretriz ao invés da geratriz, dá para desenvolver, mas praticamente vai ter que fazer o desenho por completo. E na vista frontal, eu também peguei o plano da interseção, a outra posição está em alguma altura, e aí quando se traz da vista superior, aí você consegue fazer o cruzamento das informações que você precisa. Então você pega sempre os pontos de interseção na vista superior e leva para de perfil, da superior leva para a frontal e da frontal vai para de perfil as partes das cotas. Um plano de topo, um cilindro, mesma situação que nós fizemos. Eu demarquei a posição das geratrizes, desenvolvi a geratriz, tracei o nosso plano de topo, fiz interseções. A vista superior vai continuar igual, porque ele não diminui o tamanho igual ao cone, ele mantém o mesmo diâmetro, mesmo raio. E na vista de perfil, que a gente vai conseguir visualizar essa elipse. A parte inferior, que tem uma cota menor do plano de seção, está nessa posição. A segunda sobe aqui, ó, com aquela interseção. A terceira, ó, nesse, ó. E o final dele, ela é simétrica do outro lado. Nas mais altas, ele mantém o mesmo afastamento com a cota mais alta. Mesmo afastamento com a cota mais alta. Aí desenvolvemos uma elipse. Na esfera, para termos os meridianos com as curvaturas, precisamos fazer como nós vimos anteriormente. E tendo já as geratrizes, aí sim, eu tendo um plano de seção, eu vou desenvolvendo a posição do plano de seção bem na ponta central. O final dele vem aqui. Aquela interseção vai no segundo. Então, de cada geratriz, a sua correspondente na vista superior e faz uma interseção. Aí nós temos essa elipse na esfera. E a segunda vista, a mesma coisa, só as interseções. Nós temos aquela interseção nesse ponto, aquela segunda está aparecendo um pouquinho só ali, que a segunda é essa daqui. Então você vai fazendo a correspondência da vista superior, que tem os afastamentos tá, de perfil, e as cotas vocês vão desenvolvendo e conseguem desenvolver essa superfície. O desenvolvimento das helicoidais. A gente vai manter as nossas geratrizes, como nós desenvolvemos anteriormente, a cada 15 graus. Quanto mais divisão, mais perfeita a gente vai conseguindo. E as diretrizes eu coloquei também afastamentos iguais. No caso, mantivemos 12 diretrizes para ter uma revolução completa e 12 geratrizes. Então, o ponto inicial foi 6 horas, uma geratriz a menos com uma diretriz a mais, uma geratriz a menos e uma diretriz a mais, 2 a menos, 3, e vão subindo e vão ascensão e vai fazendo ela. Na vista de perfil, essa diretriz ela começa aqui na geratriz com a diretriz 0, 1, ela está um pouquinho mais para dentro e vai desenvolvendo elas assim. Na helicoidal cilíndrica, mesmo princípio, as geratrizes estão desenvolvidas e as diretrizes, todas elas em distâncias equidistantes. Na 0, com geratriz. Geratriz 1, diretriz 1. E foi consecutivamente desenvolvendo elas.
As escadas helicoidais, o princípio é o mesmo. O corrimão ficou semelhante às figuras que nós fizemos anteriormente. Só que ele acabou dando uma volta e meia, pois a escada, só 12 degraus não foram suficientes, e eu desenvolvi até mais 6 degraus para poder chegar lá em cima. Então 12 mais 6 deu os 18. Desenvolvendo o degrau número 1, só que ele tem uma dimensão agora. Então agora nós temos que desenvolver, pegar o tamanho dele aqui, em vista frontal. Puxa, então você tem um degrau todo com essa parte externa dele aparecendo. O degrau número 2, a parte externa é essa. Só que você acaba olhando de frente já o degrau. O número 3, você vê um pedacinho só dele aqui pelo lado externo, mas vê bastante dele à frente do degrau. O 4 vê ele todo, com o finalzinho dele fica um tracejadinho que aqui está quase sumindo. O 5 ele já está mais recuado, o 6. Então, o desenvolvimento das escadas helicoidais, você precisa fazer as geratrizes, que são todos esses pontos que nós desenvolvemos, estão correlacionados, estão retas auxiliares que a gente passa, com as diretrizes, que são as alturas dos degraus que a gente tem como da nossa edificação. Então você vai subindo e vai desenvolvendo cada degrau em separado. Corrimão, põe-se a altura do corrimão, considera-se no início do degrau, de todos eles no início do degrau, e aí vocês vão desenvolver o corrimão, que vai ser uma helicoidal. Na vista de perfil, mesma coisa. Quem olha do lado esquerdo aqui, está vendo o primeiro degrau, só que essa parte de trás do degrau, né, porque a parte da frente não é visível, quem olha de cá ele está aqui. O segundo, o terceiro, daí começa a olhar o número 7 e o número 8, começa a olhar por completo. Ele desenvolve, faz a chegada dele. Bom, por enquanto é só isso. Vou desenvolver agora os exercícios gráficos. O primeiro exercício que nós temos é representar um cone com base 8 centímetros. A base dele é essa circunferência, ou círculo, e a altura 8 centímetros. Nós temos a vista superior e a vista frontal do cone. Aí vai pedir uma interseção de um plano horizontal a 5 centímetros de cota e um plano de topo em 30 graus, inclinado, pelo centro a 3 centímetros. E a verdadeira grandeza das duas interseções. Para começarmos a desenvolver o cone, nós precisamos das geratrizes. Então, vamos desenvolver as geratrizes. Eu tenho o centro do cone. Eu tenho as duas geratrizes que são em 90 graus e 180. Na vista superior são essas e o perímetro dele são aquelas. Agora eu tenho as geratrizes que estão em 30 graus. Vamos desenvolver ela com o nosso quadro de 30 graus. E a cada 30 graus tem uma geratriz. E isso vai nos dar 12 geratrizes. Aqui estão, na vista superior, as geratrizes. Na vista frontal, as geratrizes, eu tenho uma geratriz que são simétricas, uma que está na frente e uma que está atrás. A visível vai ser a que está na frente. Como elas estão simétricas, vou pegar esse aqui, ó, é o ponto das geratrizes. E agora é só traçar as geratrizes. Na vista frontal. Sabendo que são simétricas, que estão aparecendo são as que estão na parte frontal.
e as que estão atrás estão sobrepostas exatamente. Seriam ocultas, tracejadas, mas elas ficam exatamente assim. Eu tenho a representação do nosso cone com a parte mais alta dele, na vista frontal e na vista superior. E agora o que é pedido? Um plano horizontal a 5 centímetros. Eu tenho aqui a 5 centímetros de altura, cota. Um plano horizontal com cota 5. A interseção desse plano na geratriz foi exatamente na geratriz que está ao limite dele, exatamente nesse ponto. Então, se eu pegar esse ponto aqui, e eu sei que as interseções horizontais de um cone vão gerar novas circunferências. Então, bastou ter aquela informação ali, e eu desenvolvo agora a circunferência. Essas retas serão auxiliares. Eu tenho meu tronco de cone. Verdadeira grandeza, pois como é o plano horizontal já é verdadeira grandeza. As diretrizes do tronco de cone e a base dele total. Então a primeira etapa já está pronta, já é uma verdadeira grandeza. E a segunda está pedindo 30 graus e um plano a 3 centímetros pela base. 3 centímetros. Tem uma interseção. A interseção em cada geratriz, transferir para a vista frontal superior. A base estava aqui, ó. Então essa interseção aqui, ó, passou a estar aqui. Na próxima geratriz, vocês lembram que ela tem simetria, as que estão à frente e as que estão por trás. Essa aqui eu não estou conseguindo interseção, ela está no mesmo prolongamento da reta. A próxima. Quase chegando na parte mais alta dessa interseção. E a parte mais alta dessa interseção é aqui. Ficou faltando nessa intermediária, pois eu não consigo interseção, pois são retas que estão paralelas. Então vamos fazer um artifício. Como nós vimos lá na parte teórica, que eu teria que fazer uma vista de perfil, aí na vista de perfil eu conseguiria desenvolver esse ponto, que estaria mais ou menos nesse local. Então vamos fazer aqui um artifício para não ter que desenvolver toda a vista de perfil. Mantendo a mesma cota do ponto, naquela vista de perfil ele estaria fazendo essa interseção. Então pego essa informação e trago para cá. Então tem essa informação aqui. Aí eu tenho toda a elipse desenvolvida. Ou a mão livre, a gente traçando ele, a gente conseguiria mais ou menos, ou tendo uma curva francesa, essas são curvas francesas, a gente desenvolve. Essa curva francesa é um pouco pequena para esse desenho, porque o interessante é que a curva, quando se faça a combinação, pegue 2 ou 3 pontos que passem pela mesma, e que ela mantenha uma sequência para os próximos pontos. Aqui essas curvas aqui não são muito grandes. Talvez essa aqui dê alguma coisa um pouco melhor. É bom que ela fique quase tangenciando com a que foi desenvolvida e que ela passe em 2 ou mais pontos. Acho que essas curvas são um
para o desenho são pequenas. Talvez a mão livre consiga um resultado até um pouco melhor. Mantém-se a mão por dentro da curva, que daí vocês vão meio que conseguindo desenvolver ela. Seguindo um pouco mais acima. Assim. Aí nós temos a interseção no nosso plano de topo no... Vou colocar aqui plano de topo. Interseção do plano de topo no nosso cone. Só que não está em verdadeira grandeza, pois está oblíquo ao plano horizontal. Se está oblíquo ao plano horizontal, está em uma projeção reduzida. Para a gente conseguir fazer uma verdadeira grandeza, nós temos que utilizar um método descritivo. Utilizar o método descritivo pode ser tanto mudança de plano de projeção como de rotação. Vamos tentar fazer as duas formas. Mudança de plano de projeção. Tem uma projeção acumulada. Eu vou colocar um plano paralelo a ele. Nossa linha de terra. E agora as interseções. Como o objeto ele é simétrico, a gente considera que aquela linha de terra ela está passando no eixo. Aí eu pego essa informação e coloco simetricamente ao eixo. Eu sei que a parte limite dele está nesse ponto. Essa informação aqui, ó, é simétrico. A próxima informação da próxima geratriz. A próxima agora que é aquela que está passando bem ao centro, ó, que é inclusive aquela medida lá que nós temos lá. Ó. A próxima e a última ficou naquele lá. Desenvolvendo ela a elipse. Agora tem uma elipse mais bem formada, que é o plano de seção aqui. Aqui nós desenvolvemos mudança de plano de projeção. Se a gente fosse desenvolver através de rotação e rebatimento, vamos colocar o nosso eixo de rotação no cruzamento desse plano de topo com a linha de terra. Aí, ó, todas as interseções aqui, ó, a inicial,
Agora eu trazer para cá, ó. E agora desenvolveu, ó. A parte central dele, ó, tá aqui, ó. A segunda aqui, ó, essa aqui, ó, tem que lembrar que é a que está mais próxima. Agora nós temos que desenvolver dos dois lados. Anteriormente nós fizemos por simetria e fizemos um lado só. As informações todas aqui. Pra cá. E desenvolver agora a elipse. Tanto faz, é verdadeira grandeza e verdadeira grandeza, que foi o último dado pedido. Próximo exercício. O segundo exercício é uma helicoide. Nós vamos fazer somente a helicoide, porque a superfície helicoidal seriam duas helicoides que se gerando essa superfície. No caso, a vista frontal e a vista superior da helicoide, o diâmetro 6 centímetros, raio 3. Eu tenho aqui a largura, a vista frontal, nossa linha de terra. Eu pedi 12 raios e 12 centímetros de altura, pois, lembrando que nós fizemos na parte teórica e fizemos no cone, eu dividi em ângulos de 30 em 30 graus, e aí quando eu dividi em 30 graus os 360 graus da circunferência, eu tenho 12 partes iguais. Então eu desenvolvi. Essas retas são somente auxiliares, lembrando que a geratriz ela é uma reta vertical exatamente no limite. Então ela estaria em projeção acumulada, não seria visível aqui. Mas estamos só divisando a circunferência em 12 partes iguais. A altura 12, dividir uma altura também 12 partes iguais. As geratrizes que nós tínhamos na vista superior, a limite do desenho, a próxima geratriz, ó, a posição que ela está, já está até desenvolvida. Tanto a da frente como a de trás, que ela está sobreposta. A próxima geratriz, as geratrizes estão todas elas desenvolvidas. Então eu tenho as verticais são as geratrizes, e eu tenho diretrizes equidistantes também. Então, dividi a circunferência em 12 partes iguais e dividi a altura em 12 partes iguais. Pediu uma volta completa, então pediu que eu fizesse uma revolução apenas na helicoidal. O sentido horário de ascensão, que é o sentido dos ponteiros do relógio, e o ponto de partida 12 horas. Então, considerando que 12 horas está aqui, considerar que ele está no nível 0. Primeira hora está nessa posição, segunda hora, terceira. Então vocês vão girando ele em partes proporcionais à circunferência e em ascensão em partes proporcionais, partes iguais, né? Então a gente vai desenvolvendo aqui e finaliza lá uma volta completa. Iniciou aqui e completou lá com as 12 de alturas. Para traçar
a helicoide ou a mão livre ou com a curva francesa. No caso agora a curva francesa, ó, quanto mais pontos ele desenvolver, ó, mais perfeita ela fica. Então nesse caso a curva francesa foi bem útil, ó. Desenvolvimento aqui, ó. Se lembrando que quando tiver uma interseção que ele tenha mais ou menos uma tangência, e aí a gente vai desenvolvendo a helicoide. Nesse caso, uma curva francesa ela ficou bem fácil de desenvolver e ficou um desenho mais exato, mais preciso. Eu tenho agora um helicoide com uma volta completa, iniciou no ponto de partida 12, sentido horário de ascensão, ela fez essa. Caso houvesse a necessidade de desenvolver duas voltas, eu teria que dividir em 24 vezes essa altura toda. Porque aquele ponto estaria para cá, o segundo, então ele uma volta completa, ele já teria chegado aqui, ele faria isso e voltaria até aqui e faria de novo o outro helicoide. Quanto mais o passo estiver apertado, mais visível fica a helicoide. Igual as molas dos cadernos, das encadernações, que elas têm um passo bem apertado, daí você consegue visualizar bem. As helicoides elas são muito úteis na arquitetura, pois em casos como a escada helicoidal, ela sobrepõe degraus sobre degraus. Quando você faz a primeira revolução, você começa a sobrepor. E aí você otimiza os espaços. Apesar de não ser muito confortável, mas ela consegue ser desenvolvida. As rampas, nós temos também as rampas que conseguem, às vezes, fazer uma otimização muito boa. Para quem mora aqui em Vitória, tem um exemplo no Boulevard da Praia, a rampa que dá acesso ao estacionamento. Elas são duas rampas entrelaçadas, elas não se cruzam e elas estão entrelaçadas. Os veículos que entram, eles giram numa helicoide e o que descem ou saem do estacionamento, eles giram numa outra helicoide sem se encontrarem. Vocês podem visualizar, peguem duas molas, duas helicoides, encaixem uma na outra, os elos não se batem. Se eles estiverem bem aqui distantes, eles não se batem. É o mesmo esse princípio que acontece. Em diversos prédios, eles são desenvolvidas assim. Ou então umas helicoides das rampas que o Oscar Niemeyer faz, ou no MAN, ou no Museu de Curitiba, no prédio da Bienal, na Oca, no Ibirapuera. Então você tem diversos prédios que têm as rampas helicoidais e às vezes ela tem uma beleza por si só. Bom, por hoje então nós finalizamos e obrigado pela presença de todos.